E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, desejo que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, com vigor. E de início, primeiramente, eu quero agradecer a sua presença aqui. Quero agradecer se você estiver nos acompanhando, se você estiver curtindo, comentando, se você estiver também criticando, isso é bom. Espero que você esteja entendendo, compreendendo o que está sendo dito nesse canal recente. Hoje com esse vídeo aqui é o terceiro. E eu queria tratar de um tema nesse vídeo apenas como parte 1 e se refere à ideia de livre-arbítrio. Algo muito falado e pouco conhecido. A gente fala muito de liberdade, a gente fala muito de vontade, de desejos, e às vezes faz uma confusão entre os conceitos. E às vezes a gente acha que sabe do que está falando e às vezes não está falando nada, faz uma salada e muitas das vezes não sabe do que está ingerindo, do que está se alimentando. Eu não sou dono da razão e nem quero ser. Já falei isso e vou falar outras vezes. A minha ideia aqui é compartilhar a reflexão com vocês e fazer com que a gente consiga pensar melhor. Essa é a ideia geral. Eu me chamo Jefferson, eu tenho formação na área teológica, eu tenho formação em História, bacharel, licenciatura, tenho formação em Gestão Pedagógica, Teoria e Metodologia também do ensino da História. De um tempo para cá, na minha vida, eu dei uma parada nos estudos, assim, no que se refere à universidade, né, à academia. Mudei um pouco o ramo, algumas coisas aconteceram que me tiraram um pouco do caminho, mas a gente continua com algo dentro de nós, a gente que é da área, por exemplo, da educação, do ensino, a gente que gosta disso mesmo, a gente meio que não consegue se perder. A gente acaba encontrando algum meio ou outro para sempre estar ali exercendo esse momento de conversar, dialogar, de trazer algumas reflexões, algumas inspirações, de trazer uma crítica, de formar opiniões e assim por diante. Querendo ou não, o canal aqui contribui para isso, além de, para mim, por exemplo, ser algo terapêutico. Isso é bom, cada ser humano encontrar as suas terapias. Então, assim, o meu desejo hoje é tratar sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, muita gente não sabe realmente o que é. Muita gente confunde com vontade, com desejo. A gente consegue encontrar a ideia de livre-arbítrio na Bíblia. O conceito que eu vou trazer hoje, esse vídeo fica como parte 1, e ele vai tratar apenas do conceito. Na parte 2 em diante, eu vou me aprofundando aos poucos. Mas assim, dentro do campo religioso, teológico, principalmente cristão, a ideia de livre-arbítrio é quando você tem condição de fazer uma escolha livre. Parece até uma redundância, livre-arbítrio. Escolha livre, livre escolha. Porque parece uma redundância, por quê? Porque se é uma escolha, pressupõe que seja livre. Então não precisaria juntar livre-arbítrio. Tem um para mim que é uma palavra composta. Essa área de português, de letras, eu não domino. Mas assim, o que é que você acredita, o que é que você acha que seja livre-arbítrio? Será que você tem liberdade? Será que você é livre? Será que nós somos livres? Mas vamos lá. A palavra livre-arbítrio, na Bíblia, ela não existe. Como eu falei, o que existe é uma compreensão, é um entendimento. Por exemplo, a palavra trindade, ela também não existe na Bíblia.
O que existe é um entendimento do que é a Trindade. Livre-arbítrio, em sua terminologia, significa livre escolha. Se a sua escolha é livre ou não. É isso que eu quero trazer como reflexão hoje, neste momento. E aí vamos lá. Livre-arbítrio corresponde à condição humana de você fazer escolhas livres. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas situações, dependendo da linha de raciocínio, de pensamento teológico também, porque isso varia muito. Há muitas teorias, há muitas linhas de compreensão, há muitas teologias que são distintas e enxergam o assunto de forma diferente, interpretam diferente, compreendem diferente e utilizam seus respectivos textos a seu favor. E, claro, vai muito da argumentação, do discurso, para que nós possamos ser mais ou menos convencidos. Porque, querendo ou não, quem se dedica a estudar, a ser um intelectual na área, ele vai ser cirúrgico, muitas das vezes, em suas argumentações. Então, assim, vamos lá. O que caracteriza uma livre escolha? Do ponto de vista filosófico, querendo ou não, a Bíblia, em muitas das vezes, para você compreender determinados conteúdos, contextos, situações, a gente tem que levar para o lado também filosófico e não somente teológico. A teologia, eu já falei aqui, ela ajuda, falei em outro vídeo, mas também muitas das vezes ela meio que complica. Pode complicar, vai muito de quem está utilizando, vai muito da abordagem. Então, do ponto de vista filosófico, livre-arbítrio ou arbítrio livre, tanto faz, é a condição que nós temos de fazermos escolhas livres. Mas, a questão é, o que caracteriza uma escolha livre? Por exemplo, se eu vou fazer uma escolha e eu estou sendo influenciado, seja lá pelo quê, ou forçado, ou coercitivo, ou sei lá, alguém bota uma arma na minha cabeça, fazer uma determinada escolha. Partindo desse princípio, já não é livre, já deixa de ser livre. Porque o que caracteriza uma escolha livre é a condição que você tem de escolher entre o bem e o mal, que aí também entra uma questão moral, sem nada estar te influenciando. Na Bíblia, a maior compreensão de quem realmente conseguiu exercer o livre-arbítrio foi Adão. Adão e Eva. Claro, tem também um lance de Satanás, de Lúcifer, dos anjos, aqueles anjos que foram expulsos. Então, assim, Adão, realmente, ele teve livre-arbítrio. Por quê? Porque ele não tinha ainda, antes da queda, porque ele não estava ainda manchado com o pecado. A natureza dele, que ainda não era pecaminosa, não iria atrapalhar nas decisões dele de fazer escolhas livres. Então ele podia escolher, por exemplo, comer ou não comer o fruto. Ele tinha essa condição, de forma livre. Nada estava influenciando a ele comer, nada estava forçando a ele, por exemplo, não comer. Tanto faz. Então Adão, via de regra, você pode entender sim que ele era um ser livre nesse sentido. Que ele realmente conseguiu exercer o seu livre-arbítrio. Mas, após a queda, as coisas mudam. A Bíblia ensina que toda a humanidade estava em Adão. Partindo desse princípio de outros textos bíblicos, que eu pretendo trazer em um outro vídeo, todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e, diante disso, todos os descendentes de Adão
ou seja, o restante da humanidade, partindo dessa ideia bíblica e teológica, o ser humano já nasce pecador, já nasce com a natureza pecaminosa. Para muitos filósofos, por exemplo, eles já enxergam diferente, acreditam que o ser humano é como se fosse uma folha em branco, não nasce manchado. Dali, após o nascimento, com a compreensão de mundo, mesmo ainda criança, emocional, a compreensão visual, os seus sentidos, enfim, a sua influência na educação, na sociedade. Dali é que a sua natureza vai se modificando. Isso é a compreensão de alguns filósofos, por exemplo. Mas assim, no sentido aqui teológico da coisa, Adão pecou e quem vem após dele, ou seja, toda a sua descendência, o restante da humanidade, está sujo com o pecado. Aí nós temos agora duas compreensões. Há uma forte linha de pensamento que vai defender que esse pecado foi algo tão forte e é tão forte na natureza do ser humano que não lhe dá a condição de de fazer escolhas livres. Que não tem como o ser humano, por exemplo, pecador, conseguir ter liberdade para fazer suas escolhas, porque o pecado, a natureza, está sempre levando ele para escolher o que é mal, para escolher o que é ruim. Então, essa natureza pecaminosa, ela é tendenciosa a sempre escolher o que lhe apraz. Vamos dar um exemplo aqui. Você é um juiz de futebol, você é um árbitro. E você vai apitar Ceará e Fortaleza. Vozão e o Lion. E aí, digamos que você como árbitro tende a gostar mais do time do Fortaleza, por exemplo. Digamos que você ou é torcedor ou tende a gostar mais. Essa sua característica, esse seu sentimento, esse seu apreço pelo time do Fortaleza, você como juiz, na hora que você tiver que decidir, na hora que você tiver que apitar e decidir aqui de forma justa, por exemplo, um lance bem difícil, bem delicado, mas que possa prejudicar o time do Fortaleza, você vai acabar não apitando. Você vai acabar não sendo justo. Por quê? Porque o fato de você torcer ou gostar, você como juiz, no exemplo aqui, para o time do Fortaleza estar apitando aquele jogo, a grande tendência é você sempre favorecer o Fortaleza, principalmente em decisões difíceis. E que muitas das vezes o VAR, por exemplo, ele não ajuda. E por estarmos, por exemplo, hoje é 29 de outubro de 2025. Por estarmos no final do ano e o Fortaleza tá lá embaixo, seria bom Fortaleza pegar vários árbitros assim, né, que o ajudassem. Eu não torço nenhum, nada contra, é só zoeira mesmo, mas por um lado seria bom. Por quê? Para mantê-lo na Série A, né? Querendo ou não, fica interessante essa disputa Ceará-Fortaleza, os times do Nordeste na Série A, que é a elite do futebol. Mas, enfim, a outra linha de raciocínio, que já não compreende bem assim. Adão pecou, todos herdaram a natureza pecaminosa, a Bíblia ensina isso em vários textos, principalmente no Novo Testamento. Um outro vídeo a gente trata disso. Mas, de acordo com outro pensamento, o pecado não foi tão cruel assim ao ponto de que você não consiga, não tenha capacidade de fazer uma escolha livre, ou seja, de você exercer o livre-arbítrio. E aí, claro, vão pegar textos para justificar, vão pegar
inúmeros pensamentos estudiosos dentro da Bíblia para poder justificar o seu pensamento. Eu não quero tratar dos textos agora, né, hoje. Mas resumindo, a linha de raciocínio mais forte que defende que o homem não exerce o livre-arbítrio, na maioria das vezes é da teologia reformada. E sua maioria são calvinistas. Aí os calvinistas se dividem em presbiterianos, se dividem entre batistas, mas via de regra, a teologia reformada, ela acredita, ela compreende assim na Bíblia, que o ser humano não tem a condição da sua livre escolha. O que ele tem é outra coisa que eu falo já, que é a livre agência. E diante disso também ele não deixa de ser responsável pelos seus atos. E ao falar de responsabilidade já entra também em outro assunto que envolve a soberania de Deus. Já fica para um outro momento. A outra linha de raciocínio, em sua maioria, são arminianos, que são pensamentos e estudos de Jacobus Armínio, lá do final do século XVI e início do século XVII, na Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi início do século XVI, mais ou menos 1517, 1518, aproximadamente. E aí, o Armínio, quando o Calvino morreu, por exemplo, o Armínio tinha 4 anos. E se não me falha a memória, o Calvino ele morreu em 1604. Eu não tenho certeza agora. Tenho que dar uma olhadinha, uma pesquisada. Não me lembro ao certo. Mas enfim. Armínio também era calvinista, mas em alguns pontos ele pensava diferente, no que se refere principalmente ao livre-arbítrio. Então, o que acontece? Na visão arminiana, o ser humano não foi totalmente corrompido ao ponto de não ter condição de fazer escolhas livres. Além dessa visão arminiana, existem outras também na história da igreja, como por exemplo os pelagianos e os semi-pelagianos, em que eles acreditam que o ser humano após a queda de Adão, que é o pecado original, o ser humano continuou do mesmo jeito. Eles argumentam, tem todo um discurso, só que quando a gente vai para a Bíblia é fácil derrubar esse tipo de pensamento, e já foi feito isso na história da igreja, desde lá do século III, século IV para cá. E aí eu me lembro que a gente, quando começa a ler algumas coisas de Agostinho, né, o Santo Agostinho, né, ele defende bastante essa ideia de que realmente quando o pecado de Adão manchou de um jeito em que o homem não consegue ter a sua total liberdade em suas escolhas. Então assim, para hoje é sobre isso. Eu ia falar ainda e vou falar agora sobre a livre agência. A livre agência não é nada mais nada menos que o homem, ele faz sim as suas escolhas, a sua liberdade, mas de acordo com a sua natureza. Ele exerce a sua condição de liberdade, digamos assim, de ser livre, essa ideia, mas partindo da sua natureza. Se sua natureza é pecaminosa, então ele não tem condição sozinho, por si só, de fazer o que é bem. Precisaria de uma força externa a ele, que no caso aí seria Deus, o Espírito Santo, por exemplo, agindo no homem, para que ele possa fazer o que é bem, para que ele possa ter uma escolha boa. Mas, se ele passa a ter uma escolha boa, não foi por ele mesmo. Foi pela ação divina. Foi pela ação, por exemplo, do Espírito Santo. A gente vê isso aí na Bíblia também. Então, assim, a teologia reformada, em sua maioria, acredita na livre agência. Não concorda com o livre-arbítrio após a queda de Adão. Na teologia reformada,
Os únicos, na verdade, que conseguiram exercer livre-arbítrio ou escolhas livres, nesse sentido também moral, foi Adão e Eva, porque ele ainda não estava manchado pelo pecado. A partir do momento que ele pecou, a natureza pecaminosa é tão forte de um jeito que ele passa a ser escravo do pecado, digamos assim. O ser humano passa a ser, perde a sua liberdade, a sua condição de escolhas livres por causa da natureza pecaminosa. Como eu já falei, os arminianos, muitos arminianos, para ficar mais claro, são os católicos, são os pentecostais, tem também os neopentecostais, tem muitos metodistas que são arminianos. Tem muita gente também nesse meio que tem visões calvinistas, por exemplo, e nem sabem, porque aí falta um pouco de estudo, de orientação. Tem alguns batistas também que são arminianos. Tem uma galera. Essa área da teologia reformada, eu diria que é uma minoria, que são poucos. O que não significa dizer que não são bons no sentido intelectual. Então, assim, resumindo, calvinistas acreditam, teologia reformada acredita que o homem não tem livre-arbítrio, não tem liberdade de escolha ou uma escolha livre por causa da natureza do pecado. O pecado não deixa escolher o que é bom. Porque quando a gente fala em livre-arbítrio, tem que ficar claro também que é a condição de você fazer o que é bem, o que é bom. E se você está com a natureza pecaminosa, aí vem a reflexão. Como você acredita que você tem condição de escolher o que é bom, o que faz bem, escolher o bem? Porque o pecado é igual o juiz. Lembra do exemplo? Ele vai ficar tendencioso a sempre a escolher para um lado. É igual um carro, por exemplo, que quando você tirar a mão da direção, ele acaba pendendo para algum lado. Ou esquerda ou direita. Ele não fica ali no centro, sempre para frente direitinho. Ele sempre vai para um lado. A natureza pecaminosa na compreensão da teologia reformada, ela é desse jeito. Precisaria de alguém, que no caso aí é Deus, para modelar essa natureza e capacitando o ser humano para que ele faça uma escolha boa. Fora isso, o homem por si só, ele não tem essa condição. Já os arminianos, no modo geral, eles acreditam que o pecado não conseguiu atingir a liberdade de escolha do ser humano. Não foi o suficiente para que o ser humano faça escolhas livres. A Bíblia está recheada de textos que tanto agrada um lado como agrada o outro. Você pode estar se perguntando se a Bíblia se contradiz. Mas, na verdade, ela não se contradiz. A gente tem que compreender. A gente tem que conseguir pegar esses textos, é isso que o teólogo faz. Pegar esses textos e dar uma harmonia para eles, para a compreensão bíblica. Porque quando isso não é feito, ou é um paradoxo ou é uma contradição. E a gente parte do princípio, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Pode haver algum elo inexplicável, pode haver algum paradoxo, pode haver situações, e realmente existem, não só no livre-arbítrio, em que o ser humano não vai saber, que talvez saberá lá em uma situação escatológica, lá no céu, na glória, enfim, que aqui mesmo ele não vai saber porque não foi revelado. Eu espero que o tema livre-arbítrio tenha ficado claro. Se não, vocês podem comentar, dê sua opinião, ajude, compartilha, curte, comenta e nos ajude com essa missão de levar conteúdos como esse e outros, claro, para os meios de comunicação, para chegar em pessoas que gostam do tema e que querem uma compreensão melhor e muitas das vezes não têm acesso. E quando tem, os intelectuais, pregadores, estudiosos, às vezes
fazem uma tempestade no copo d'água, às vezes complicam demais, pegam uma linguagem muito técnica. Eu acho que a melhor forma da compreensão, dependendo também do público-alvo, é a simplicidade. É você explicar na simplicidade, é usar exemplos da nossa realidade. Tudo fica mais tranquilo, mais fácil de compreender. Te agradeço por ter ficado até aqui e que Deus te abençoe. E é isso. Essa é a parte 1. Então, logo, assim que possível, estarei providenciando a parte 2. Na parte 2, eu vou trazer os textos que tanto são utilizados, alguns textos, né, que são muitos, tanto são utilizados para aqueles que acreditam que não existe mais o livre-arbítrio, como, por exemplo, a teologia reformada, e o que existe é a livre agência, agentes livre partindo da sua natureza pecaminosa, né? Ou seja, você tem liberdade dentro da sua natureza pecaminosa, então você não consegue escolher o que é bom, daí não é livre-arbítrio. E também textos que favorecem, que ajudam na compreensão e na argumentação arminiana, que acredita que o ser humano, sim, ele é pecador, mas o livre-arbítrio dele não foi afetado, não foi comprometido. E é isso. No mais, a gente se vê. Deus abençoe. Espero que você tenha gostado. E opina, dá uma sugestão, critica, se precisar, se achar que deve. Ajuda aí com o seu comentário, com a sua curtida. E se você também se sentir à vontade, quiser trazer algum tema que a gente possa abordar, fique à vontade. Se estiver dentro das condições, com certeza podemos fazer isso. Tá certo? Então, fica com Deus. Tchau, tchau.